Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vou esperar aqui, o pessoal está entrando ainda na nossa aula, beleza? O pessoal ainda está entrando. E já vamos iniciar nossa aula. Pessoal, então, como vocês já sabem, né, agora a gente está fazendo aí um conteúdo online, porém agora voltou a ser o conteúdo, né, do livro, certo? A gente está trabalhando aí com o conteúdo do nosso livro, beleza? Deixa eu dar um ok aqui. Tá? A gente está trabalhando com o conteúdo do nosso livro, beleza, pessoal? Então, vocês estão retomando as aulas, né? A gente ainda não pode ter as aulas presenciais, né? Ainda a gente não consegue ter as aulas aqui na escola, né? A gente está proibido, né? Até segunda ordem de ter as aulas. Porém, pessoal, a gente ainda pode tranquilamente, né, ter as aulas online, né? Então, ainda bem que existe esse método aí, existe esse meio aí que a gente pode estar utilizando para fazer nossas aulas, né? Para a gente poder estar trabalhando aí com as nossas aulas, certo? Tem um pessoal entrando aqui, deixa eu dar um auxílio aqui para o pessoal que está entrando na aula, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, tem um pessoal entrando. Então, eu vejo que vocês ainda estão com bastante dificuldade, né, pessoal, para acessar esse conteúdo do nosso... Né, eu vejo que vocês ainda estão com bastante dificuldade aí de fazer o acesso, né, ao... Tá, mas não tem problema, pessoal, a gente vai... Tá, então, o pessoal ainda está entrando aí na aula. Beleza, pessoal? Pessoal, então, como eu falei, a gente está voltando a fazer a utilização do livro. Beleza? Quem tiver o livro aí, já pode abrir, pessoal. A gente está na aula hoje hoje nós estamos na aula de número 29, né? Aula passada, vocês fizeram os exercícios ali, tá? Eu passei para vocês os exercícios da aula de número 28, ok? Vocês têm aí o livro de vocês podem acompanhar, página 134, 135 ali, tá? A aula começa na 128, né? 128, eu expliquei para vocês a 128, 129, 130, 131, 132. Daí, sendo na página 133, tinha os exercícios, né? O exercício número 1 na 133, na 134 o exercício 2, 135 o exercício 3, 136, o exercício 4 e 5, né? Então, foram aí os exercícios que vocês foram fazendo, né? Foram os exercícios que vocês tinham aí, que vocês foram fazendo, beleza? Então, eu expliquei a aula para vocês, certo? E vocês fizeram os exercícios depois, beleza? Quem não viu a aula, está aqui no canal do YouTube, tá, pessoal? Está no canal do YouTube a aula. Rola um pouquinho para baixo. Tá? Rola aí um pouquinho para baixo. Tá lá como informática, segunda-feira, data 1/6/2020. Tá bom, pessoal? Tá escrito assim lá. Quem não assistiu, assiste lá. Ok? Faz os exercícios porque está contando presença para vocês, pessoal. Não deixem de fazer os exercícios. Está contando presença para vocês, tá? E vocês bem sabem que para vocês poderem expedir o certificado no final do curso, né? Então, para vocês poderem ter o certificado de vocês quando vocês finalizarem o curso, vocês precisam ter no mínimo 80% de frequência, tá, pessoal? Vocês têm que ter 80% de frequência para poder
ter o certificado de vocês aí no final do curso, ok? Então, não deixem de assistir essas aulas, pessoal, que isso aqui vai ajudar bastante vocês, tá? As aulas passadas, a gente estava fazendo conteúdo extra, pessoal. Então, tá, a gente estava preocupado, né? Porque a gente tem essa preocupação ainda, na verdade, né? De vocês não deixarem de estudar, mesmo estando em casa, mesmo tendo uma dificuldade aí que a gente não pode ter as aulas presenciais, a gente sempre se preocupou muito e sempre correu atrás para poder fazer com que vocês estivessem aprendendo, estivessem tendo um conhecimento sobre os assuntos das matérias, das aulas que vocês fazem curso, né? Mesmo estando na casa de vocês, a gente sempre teve essa preocupação de poder levar para vocês essa aula. Deixa eu ver aqui. Tá? Então, assim, pessoal, eu quero pedir para vocês o seguinte, pessoal. Que vocês, quando fizerem as atividades, que vocês venham não, desculpa, né? Que vocês me mandem, pessoal, pelo WhatsApp, foto das atividades que vocês fizeram, tá? Que daí nós vamos poder estar auxiliando vocês aí, caso vocês tenham alguma dúvida, e também vamos poder estar marcando a presença de vocês, tá bom, pessoal? Porque a presença não é só parte da aula onde você assiste a aula, a presença é contada também com a parte onde você faz as atividades, tá, pessoal? Porque tem a parte teórica e a parte prática, tá? A gente não tem uma separação, né? 6 meses de aula teórica e depois 6 meses de prática. A aula da informática, você vai fazendo a teórica e a prática tudo junto, tá, pessoal? Então, eu vou explicando para vocês e daí, normalmente, no mesmo dia já vocês fazem as atividades, beleza? Então, basicamente assim que funciona. Pessoal, então, para esta aula, vai ser o seguinte, nós vamos na página 137, tá? 137, beleza? Página 137. Nós vamos trabalhar na aula 29, onde o título dessa aula é Fórmula Condicional. Fórmula condicional, professor? Como assim? Então, o título da nossa aula, pessoal, é Fórmula Condicional. O que seria uma fórmula condicional, pessoal? São fórmulas, o próprio nome já diz, tá? O próprio nome já diz, ó. Uma fórmula que traz condições, fórmula condicional que traz condições, tá? Aqui nessa aula, pessoal, em si, nós vamos focar no seguinte, nós vamos trabalhar com sínteses, tá? O que é uma síntese, professor? Tá? São fórmulas que vão trazer resultados para nós, tá? Com a condição de esse resultado ser verdadeiro ou falso, tá? Desse resultado ser real ou não. Por exemplo, tá? Se eu perguntar para vocês, 8 é maior do que 5? Verdadeiro ou falso? É uma pergunta meio óbvia, né? Então, vocês sabem que 8 é maior do que 5. Então, se eu perguntar para vocês se 10 é maior do que 5, tá óbvia. Tem coisas que são muito óbvias, mas é o óbvio que às vezes não faz sentido, tá, pessoal? Então, para vocês entenderem como que a gente vai fazer essa aula aí, tá? O Excel, muitas vezes, pessoal, ele nos ajuda com isso. Por quê? Porque assim, ó, se nós formos trabalhar com conteúdos aqui, tá? Com conteúdos aqui onde a gente pode ter resultados se a condição for verdadeira ou falsa, então a gente consegue fazer várias outras fórmulas, como controle de caixa e outras coisas assim, tá, pessoal? Uma coisa vai auxiliando na outra, tá, pessoal? Então, vai ser bem interessante. Para nós iniciarmos, vamos abrir o nosso Excel? Vamos lá, eu já mostrei para vocês na outra aula como que a gente faz para abrir o Excel, então hoje a gente não vai ficar enrolando nisso, beleza? Eu vou abrir um tecladinho aqui, ó, que vai servir bastante aqui, porque a gente vai utilizar umas teclas de atalho aí, tá? E daí vocês vão precisar ver. Para abrir o Excel, então vocês vão clicar na teclinha Windows aqui, beleza? Teclinha Windows, tá? E escreve Excel, tá? Deixa eu tirar minha fatina aqui, senão vocês não vão conseguir ver. Teclinha Windows e escreve Excel, E-X-C-E-L. Opa, faltou o X aqui. E-X-C-E-L. Beleza, pessoal? Então, fechamos aqui. Tá.
O Excel, pessoal, ele é um programinha bacana, tá? A gente já conhece ele, a gente já viu do que ele é capaz, né? Tu olhando para ele assim, você fala e fala, poxa, um monte de quadradinho, o que que eu vou fazer dentro disso daí? Mas quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a fazer as coisas dentro dele, aí o negócio é legal demais, né, pessoal? O negócio é muito bacana, tá bom? Então, para nós iniciarmos aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, fórmula condicional. Nós vamos fazer o seguinte, tá? Quem estiver me acompanhando, página 137, vamos copiar, olha lá, ó, 137, vamos copiar essa tabelinha que tem aqui na 137, ó. Vamos fazer lá. Aluno, média, situação. Aluno Vanessa, Eleandro, Thaís, Simone, Jonathan, Fernanda. Tá, então, aqui são os alunos aqui. Eu vou aumentar aqui o tamanho do meu Excel aqui para vocês verem melhor, tá, pessoal? Então, aqui são os alunos aqui e aqui as médias. 8, 7, 8, 8, 5, 10. A situação, nós não vamos colocá-la. Por que, professor, você não vai colocar a situação? Porque nós vamos aprender a calcular essa situação, tá? Nós vamos aprender a fazer um cálculo para, assim, conseguirmos entender como que funciona essas fórmulas de condição, se o valor for verdadeiro, se o valor for falso. Beleza? Então, para nós iniciarmos esse cálculo aqui, nós vamos ir na guia de fórmulas, aqui em cima, ó, tá? Vai ter uma guiazinha chamada fórmulas, aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Fórmulas, beleza, pessoal? Essa vai ser nossa guia, ok? Vamos ali em fórmulas. Aqui em fórmulas, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar aqui, ó, na verdade vocês já vão, né, ver de cara que tem vários livrinhos aqui, certo? Beleza? Vários livrinhos aqui, uns livrinhos coloridos, né? Financeiro, lógica, texto, data e hora, né? Tem vários livrinhos aqui, beleza? Então, tem vários livrinhos aí. Nessa aula, nós vamos utilizar um livrinho que se chama Lógica. Esse livrinho aqui, ó. Livrinho roxinho, escrito Lógica, beleza? Para a nossa aula, a gente vai utilizar esse livrinho roxinho escrito Lógica. Aqui nesse livrinho, nós vamos encontrar algumas fórmulas aqui, tá, pessoal? A gente vai ver essas fórmulas aqui no decorrer das aulas aí. Mas a fórmula que nós precisamos é essa daqui, ó, fórmula SE, tá bom? É a formulazinha que nós vamos utilizar. Então, clicamos lá e clicamos na fórmula SE. Essa fórmula aqui é uma fórmula de teste lógico. Ela vai resultar um valor para nós se for verdadeiro e outro resultado se for falso. Bom, ela vai dar um resultado se for verdadeiro e outro se for falso. Beleza? Então, primeiro teste lógico nosso aqui, pessoal. Se nós queremos saber se com essas médias aqui, ó, tá? Se a Vanessa com a média 8 ela passa, se o Eleandro com 7, se a Thaisa com 8, se a Simone com 8, se o Jonathan com 5, se a Fernanda com 10, se com essas médias aqui, esses alunos eles passam ou eles reprovam, eles estão aprovados ou estão reprovados, beleza? Então, nós vamos iniciar dessa maneira. Então, para começarmos, o que nós vamos fazer? Nosso teste lógico, que é a primeira coisa que ele pede aqui para nós, né? A primeira coisa que ele pede é o teste lógico. Nosso teste lógico aqui é o 8, que é a nossa média. Clicamos no 8. 100%? Então, o nosso teste lógico é o 8. Beleza, pessoal? Do 8, pessoal, do nosso teste lógico 8, nós queremos saber se o 8, vamos colocar a média das escolas aqui, 6. Média das escolas normais, beleza? Nós queremos saber se o 8 ele é maior ou menor do que 6, tá? Então, que tecla que nós vamos utilizar aqui, ó? Aqui nós temos a teclinha aqui, ó, do maior. Olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Nós temos aqui a teclinha do que representa lá em matemática, a gente estudou isso daqui. A gente não, né? Eu não era professor de vocês, porém cada um de vocês eu tenho certeza que estudou isso aqui lá em matemática. Aqui, ó, pessoal, nós temos a teclinha do maior, tá?
Essa daqui, ó, simboliza maior que, e essa aqui significa menor que, tá bom? Tá? Se tiver um número aqui na frente, esse número, para o lado que a boquinha está virada é maior que, para o lado que está a pontinha virada é menor que, beleza? Então, como é que a gente vai utilizar ela aqui no teclado aqui? Segura a tecla Shift, tá? Segura o Shift clicado, clica nele, aí aperta ele, só não quebra o teclado. Segura ele, aperta, e daí você clica onde você precisa, tá bom? Então, segura o Shift e aperta a teclinha que você precisa, só não quebra o teclado. Beleza? Então, nós queremos saber se 8 ele é maior. Ó. Coloquei o sinalzinho de maior aqui, beleza? Coloquei ó, o sinalzinho de maior. Esse aqui, ó, tá? Porque eu estou utilizando, quero saber se o 8 é maior. Então, o sinalzinho de maior virado para o 8. Pessoal, pergunta. Se a média na escola é 8, tá? A média lá na escola é 8. E eu tiro... Desculpa, se a média lá na escola é 6. Estou pensando no 8 aqui. Se a média lá na escola é 6 e eu tiro um 6, eu passo ou reprovo? Eu passo, não passo. Se a média é 6, eu tiro 6. Né? A gente era acostumado a falar na escola que tirava o 6, que era o dá para passar, né? Naquelas matérias que a gente não ia tão bem. Certo? Então, né, em matemática eu já era mais ou menos, né? Mais matérias de português, essas coisas assim, eu era muito mal. Então, eu sempre gostei mais da parte de matemática, física, essas matérias que envolviam cálculos, né? Já onde que envolvia muita letra ali, onde que tinha que escrever muita coisa, eu já não era muito bom. Então, pessoal, se com 6 nós passamos, então se o aluno ali tirou 6, nós vamos colocar o sinalzinho de igual aqui, ó. Do ladinho da teclinha que vocês usam para quando vocês erram uma letra aqui, ó. Vocês erraram uma letra, vocês clicam, então a teclinha fica do ladinho, beleza? Então, se 8 for igual ou se for maior ou igual a 6, digitamos o número 6, clicamos no teclado ali, tá? Se o 8 for maior ou se ele for igual ao 6, tá? Porque se ele for igual, se o 8 for igual ao 6, eu passo. Beleza? Se isso for, ó, valor, se isso for verdadeiro, ó, valor se verdadeiro, tá? Se isso aqui for verdadeiro, o aluno está aprovado. Perfeito? Agora, se isso daqui for mentira, tá? Se isso daqui for mentira, tá? Olha aqui, ó, se o aluno não está, se o 8 não for maior do que o 6, o aluno está reprovado. Beleza? E daí damos um OK. Vemos aqui que a Vanessa ela está aprovada, correto? Olha aqui, ó. Tá? Vou esperar o Otávio entrar aqui também, que daí ele já nos acompanha. O Otávio entra aqui e já nos acompanha. Tá conectando o áudio dele lá. Conseguindo me ouvir, Otávio? Opa! Está conseguindo me ouvir? Se você quiser ativar aí teu vídeo aí, que daí fica mais tranquilo, caso você esteja não está conseguindo me ouvir? Então, a gente está tendo bastante problema com esse aplicativo aqui, tá, pessoal? Então, assim, ó, se vocês forem utilizar, tá? Quem está me assistindo pelo WhatsApp aqui, pode acontecer, tá? De vocês... Opa! Pode acontecer de vocês estarem fazendo a aula ao vivo, tá? E não conseguirem me ouvir. Então, o que eu vou pedir para vocês quando acontecer isso? Que vocês reiniciem o aplicativo, tá? Fecha ele e abre ele novamente para vocês poderem conseguir me ouvir, tá, pessoal? Porque esse aplicativo está dando bastante problema na questão do áudio. Bastante gente aí com dificuldade de me ouvir. Vamos ver se o Otávio vai conseguir me ouvir agora.
Pessoal, então vamos fazer novamente isso aqui só para nós vermos. Venho aqui em cima em fórmulas, lógica, né, que é o nosso livrinho roxo, SE. Então, o nosso teste de lógica é 7. Se 7 for maior, ó, o sinalzinho do maior, ou igual a 6, tá? Se 7 for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Se 7 não for maior do que 6 e 7 não for igual a 6, então o aluno está reprovado. Beleza? Dá um ok, ele está aprovado. Beleza? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos clicar, puxar e obter todo o resultado aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, a gente pode trabalhar dessa maneira, tá? A gente pode colocar aqui se o aluno está aprovado ou reprovado, tá? Claro, pessoal, aqui era uma coisa óbvia, né? Se eu olhasse aqui, tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado, aprovado, opa, reprovado, aprovado, tá? Então, professor, mas então ó, fica meio óbvio, né? Facinho de fazer, eu preciso fazer um cálculo. Pessoal, imagina que você pega, tá? Mesma situação. Imagina que você vai fazer uma situação dessa num colégio do tamanho do Humberto, de Campos, tamanho do Schiebel, tá? Uns colégios maiores. É muito aluno. Então, se você for, né? Só um exemplo, se você for, provavelmente eles têm um sistema lá para isso. Mas, se você fosse utilizar, seria muito mais simples, tá? Então, aqui você pode utilizar essa fórmula em outras situações, beleza? Eu estou aqui só fazendo alguns exemplos, tá? Então, depois das atividades que vocês irão fazer, daí eu vou passar para vocês, tá bom? Aqui são só alguns exemplos aí que vocês vão fazer. Agora, pessoal, vamos virar a página. Página 138, tá? 138, beleza? Vamos lá na 138. Pessoal, vou fazer aqui também a primeira tabelinha que tem lá em cima, tá? Eu sempre como exemplo, eu gosto de ir fazendo os exemplos e mostrando para vocês como que é. Então, vou colocar lá, quilômetro, litros e consumo, entre parênteses, quilômetro, barra, litro, fecha parênteses. Vamos aumentar o tamanho da célula, a gente já sabe como fazer isso. Tá, vou colocá-las aqui no meio, beleza. Então aqui, ó, primeiro aqui, ó, 250, o outro aqui 70, até vamos puxar esse aqui mais para cá. A gente pode colocar aqui que é algum carro. Aqui, ó. Aqui foi um Fuque e aqui foi uma BMW. Tá, então aqui é um Fuque e uma BMW. 4,2 e 8. Pessoal, imagina assim, ó, a seguinte situação. Fomos viajar, fomos fazer uma viagem. Então, isso daqui, pessoal, é uma situação para vocês entenderem que às vezes as fórmulas não ajudam tanto assim, tá? Imagina que nós fomos viajar, beleza? Pegamos nosso carro lá, primeiro nós fomos com o Fuque, tá? Pegamos o Fuque e nós fomos viajar, beleza? Pegamos o Fuque e fomos viajar. Nós rodamos com o Fusca 250 quilômetros, beleza? Rodamos 250 quilômetros com o Fusca. Para rodar esses 250 quilômetros, nós gastamos, tá? 24,2 litros, beleza? Então, para rodar com o Fusca, 250 km, nós gastamos 24,2 litros, tá? E nós queremos saber quanto que o Fusca faz por litro, quanto que o Fuque faz por litro. Aí fizemos a nossa viagem, voltamos a nossa viagem, queremos saber quanto que ele fez por litro. Daí, né, o Fusca eu uso para viajar e da BMW eu uso para ir trabalhar. Daí, o que que eu fiz? Para mim ir trabalhar durante a semana, eu rodo 70 quilômetros a semana inteira. Tá? Todo dia eu vou e volto. No final da semana, ali, quando eu termino a semana, eu rodei 70 quilômetros com a BMW. Beleza? O Fusca eu uso para viajar, a BMW eu uso para ir trabalhar. Beleza? Bem certinho. Então, rodei 70 quilômetros, tá? Rodei 70 quilômetros ali com o meu Fusca.
com o meu Fusca, desculpa, com a minha BMW. E eu gastei 8 litros, tá? Gastei 8 litros. Beleza, então, Otávio. Opa, corrigiu aqui o meu. Tá, então, com o meu Fusca, então eu viajei 250 quilômetros e gastei 24,2 litros. Com a BMW, eu rodei 70 quilômetros e gastei 8 litros. Eu quero saber quanto eles estão gastando por litro, qual que é o consumo médio deles por litro, tá, pessoal? Quero saber isso. Do Fusca, nós vamos utilizar a fórmula. Da BMW, eu vou fazer do método simples para vocês verem a diferença. Usar uma fórmula, às vezes, tá? E usar um método simples. Então, às vezes, você precisa entender o Excel para saber quando é viável você usar uma fórmula e quando é muito mais fácil você não utilizar uma fórmula e sim você utilizar aí de um cálculo simples, beleza? Só para a gente dar uma retomadinha aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui do nosso teclado aí, ó. Se vocês têm computador de mesa, tem notebook aí, tá? Deixa eu mostrar algumas teclinhas aqui para vocês que a gente vai precisar. A tecla Numlock, tá? É a teclinha responsável por fazer a ativação dos números. Então, se essa tecla estiver ativada, tá? Se essa teclinha estiver ativada, todos esses números aqui, opa, se essa teclinha estiver ativada, todos esses números aqui, né, incluindo o zero ali embaixo, irá funcionar, beleza? Se ela não estiver ativada, não funciona, beleza? Daí não é número, daí vai começar a ser outras funções aí que a gente vai ver para frente lá no Word. Tá, e assim, ó, aqui ó, tem essa barrinha simboliza divisão. Provavelmente eu já tenha falado alguma coisa com vocês, mas para a gente relembrar. Barrinha simboliza divisão, asterisco, multiplicação, menos, mais, ponto, enter para resultado, vírgula e o zero que faz parte dos números, beleza? Então, é o nosso tecladinho numérico, pessoal, nós temos que entender ele, tá bom? Então, sempre que falar de divisão, barrinha, multiplicação, então, asterisco, beleza? Sempre a gente tem que trabalhar com isso daí, vocês têm que entender isso daí, beleza? Deixa eu voltar aqui para cima, nós aqui, vamos colocar nós ali em cima de novo. Então, pessoal, vamos fazer esse cálculo aqui. Todo e qualquer cálculo no Excel inicia com o sinal de igual. Perfeito. Tá? A nossa fórmula que nós usamos, fórmula SE, vai aparecer aqui, 2 cliques em cima. A gente já está usando fórmula, então isso aqui vocês têm que saber. 2 cliques em cima. Para nós iniciarmos nossa fórmula, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar na quantidade de litros que nós usamos para percorrer os 250 quilômetros. Clicamos no 24,2. Só que assim, ó, quando nós chegamos no posto, ó, eu coloquei um sinal de igual, coloque um sinalzinho de igual lá. Quando nós chegamos no posto de gasolina, tá, para nós poder fazer o cálculo, vamos fazer um cálculo com zero para ficar mais fácil. Quando nós chegamos no posto de gasolina, nosso carro estava zerado, não tinha uma gota de gasolina, então zero, não tinha nada no tanque. Quando nós voltamos da viagem, chegamos no mesmo posto de gasolina para abastecer de novo, não tinha nada, então ponto e vírgula zero. Estão conseguindo me acompanhar? Lá, o ponto e vírgula é aqui, tá, pessoal? Não é um ponto, depois coloca a vírgula, tá? Não é aqui, ó, você coloca, não coloca o ponto, a vírgula depois o ponto, tá? É essa daqui, ó. Ponto e vírgula é essa daqui, tá? Então, ponto e vírgula zero, beleza? Daí, então, nós colocamos 24,2 litros, nós não tínhamos nada, voltamos sem nada. Perfeito, né? Vamos colocar um ponto e vírgula, porque com essa gasolina aqui, nós rodamos 250 quilômetros, beleza? Então, se rodamos 250 quilômetros, tá dividido, vamos colocar a barrinha de divisão por 24,2, beleza? E vamos dar um Enter. Olha a quantidade aqui de quilômetros, de litros que ele fez por quilômetro. Ele fez 10,33 quilômetros por litro, que eu posso diminuir os zeros. Ó. Tá, 10,33. Parecido com o que está no livro ali, certo? Mas existe uma forma bem mais simples, tá? Existe uma forma bem mais simples de nós fazermos este cálculo sem precisar usar uma fórmula, que é o seguinte, igual, sinal de igual para todos os cálculos, 70, clico no 70, dividido, barrinha, por 8.
Resultado 8,75 é o que nós temos ali no nosso livro. Beleza, pessoal? Então, olha aqui, ó, eu não precisava ter usado toda essa fórmula aqui, ó, tá? Não precisava ter usado, não precisava ter usado toda essa fórmula. Eu poderia só ter usado essa daqui, que era bem mais simples, tá? Então, nós temos que cuidar muito isso aí dentro do Excel. Quando é viável a gente utilizar uma fórmula e quando não é viável a gente utilizar uma fórmula, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que conhecer o Excel. A gente tem que entender como que ele é, ok? Outra coisa aqui, ó. Nós vamos ter algumas atividades ali que vão pedir o seguinte, vai ter uma atividade ali que vai ser para vocês fazerem o cálculo de pontuação de colégios, né? Como se fosse uma disputa entre os colégios lá de uma determinada região, cidade, enfim, tá? E eles pedem assim, o livro mesmo na atividade pede o seguinte, qual foi a equipe que teve a maior pontuação, que fez a maior pontuação? E outra pergunta, qual foi a equipe que teve a menor pontuação, que fez uma menor pontuação? Ok? Então, são duas questões aí que a gente tem que fazer. Se for uma tabelinha pequena, tipo essa daqui, ó, eu posso olhar aqui, o menor foi 5 e a maior foi 10, né? Simples, né? Porém, se for uma tabela grande, pessoal, e eu precisar fazer, é muito pior, né? É muito mais ruim, tá? Eu ficar lá olhando a tabela, número por número, né, pessoal? Então, para ver quem fez a maior pontuação e quem fez a menor, tá? Para isso é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais prático eu utilizar uma fórmula matemática. Que fórmula é essa, professor? Para você utilizar a fórmula para saber qual equipe fez a maior pontuação, a fórmula vai ser igual máximo. Mas calma aí, se eu escrever máximo aqui, não aparece nada. Pessoal, tem acento, tá? Olha aqui, ó. Acentinho no A. Máximo, ó, aqui, ó. Tá bom, ó? Tá bom? Tem o acentinho no A. Se vocês não colocar o acento no A, infelizmente não aparece, ó. Máximo, ó, escrevi a mesma coisa, não aparece, beleza? Não esqueçam das acentuações, pessoal, os acentos. Eu nunca fui bom em português, então, quando envolveu português com matemática, eu me lasquei tudo, porque eu não sabia muita coisa de português. Aí envolveu com matemática e, meu Deus do céu. Então, tá, mas eu tive que aprender, então não esqueçam da pontuação, beleza? Apareceu o máximo, dá 2 cliques em cima, tá? Seleciona a área que você quer, por exemplo, se fosse aqui a minha tabela, clico no 8, seguro, leva até o 10. Qual foi minha maior pontuação? 10, beleza? E se fosse fazer a menor, professor, como é que seria? Igual mínimo, ó, mas se eu escrever mínimo, não aparece nada, professor. Por quê? Mínimo tem acento, pessoal, também, ó. Professor, mas só tem mínimo A. É esse mesmo, tá, pessoal? Colocar um A ali para ele ter mais funções, tá? A gente vai ver para frente umas outras funções ali, por isso que eles colocaram o mínimo A para ficar mais simples, tá? Mas é o mesmo. Dou 2 cliques, seleciono também a área, porque eu quero saber quem foi o aluno que tirou a menor média. O aluno que tirou a menor média tirou um 5, beleza? A maior média foi 10, a menor foi 5, tá, pessoal? Então, para fazer um cálculo aí de máximo e de mínimo, é essa fórmula que a gente vai estar utilizando, beleza? Então, cálculo aqui de máximo, ó. Aqui de mínimo, tá bom? Opa. Cálculo de máximo e cálculo de mínimo, tá, pessoal? Então, são os dois cálculos aí que a gente vai estar utilizando bastante aí, tá, pessoal? Isso aqui pede muito, tá? Isso aqui vocês vão utilizar bastante aí, tá? Não é, professor, vou aprender isso aí, nunca vou usar na vida. Vocês vão usar sim, pessoal, tá? Então, vocês vão precisar saber. Só coloca o sinal de igual na frente e o sinal de igual atrás, tá? A tabelinha aqui também. Fica legal. Beleza, pessoal? Então, máximo e mínimo, tá? Ali na página 139, tem a primeira formulazinha lá em cima, que é o seguinte, ela fala assim, ó, data atual. Essa função retorna a data do computador, né? A data atual do computador. Você vai escrever lá igual, vai escrever hoje, tá? Pode dar 2 cliques em cima, você dá um enter que ele vai dar a data de hoje, tá? Existe outra maneira, lá em cima aí na guia fórmulas,
Eu gosto da guia Fórmulas. Fórmulas, lá em cima, ó. Vamos lá? Aqui vai ter aqui data e hora aqui, ó. Tá? O livrinho aqui, ó. Preciso aumentar o grau do meu óculos. Aqui, ó, livrinho, data e hora. Beleza? Livrinho laranjadinho. Vai ter aqui também, ó, hoje, tá? Ó, se eu clicar, dou um Enter, aparece a data de hoje, mesma coisa. Eu gosto bastante desse primeiro aqui, que é o agora, ó. Ele me dá um ok, ele me dá a data de hoje também, tá? Eu prefiro ele porque eu acho mais fácil, tá? Então, mas enfim, olha aqui, ó. Qualquer um deles, tá? Esse daqui, o agora aqui, ele me mostra a data e a hora, tá? Olha aqui, ó, 8/6, 19 horas e 36 minutos, conforme a data que está no computador, tá bom? Então, ele me mostra aqui, ó, agora, no ok, olha aqui, ó. Então, ele me mostra a data que tem agora ali no computador, beleza? Então, isso é uma coisa meio sem lógica, né? Você não vai usar muito isso aí na tua vida, né? Não sei que você não, o computador esteja quebrado aqui embaixo e você não consegue ver a data e a hora do teu computador, né? Você vai lá e coloca a fórmula. Beleza, pessoal? Na página 139 vai ter condição com cláusula E, tá? Que é essa daqui, e condição com cláusula OU, tá? Ela vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez nessa tabelinha aqui. Então, eu não vou, né, refazer ela para não ficar tão longa essa aula e tão cansativa, tá, pessoal? Beleza? Pessoal, agora nós vamos na página 140, tá? Nós vamos na página 140 do nosso livro, beleza? Nós vamos na segunda opção ali, ó, adição condicional. Professor, mas está pulando coisa. Pessoal, essas coisinhas aqui, ó, eu vou passar para vocês, tá? Porém, pessoal, isso daqui vai ter aulas que só vão falar sobre isso. Então, para não ficar tão acumulativo um conteúdo, não ficar tão cansativo para vocês, eu vou deixar para passar quando for realmente a aula que a gente for trabalhar sobre esse conteúdo aqui, tá bom? Então, para não ficar tão cansativo também. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, ó. Deixa eu arrumar aqui. Nós vamos fazer agora, eu vou criar uma planilha 2 aqui para ficar mais fácil. Nós vamos fazer agora, na página 140, se vocês quiserem me acompanhar, a segunda tabelinha ali, a última tabelinha, né, no caso, na 140. Vamos criar ela lá. Vou colocar lá, ó. Cliente, valor, circulação. Cliente Cristiane, o Tonhão, o Nivaldo. Opa, meu teclado aqui não tá legal, pessoal. A Patrícia, o Pedrão, pode escrever Pedrão mesmo, o Roberto e a Clara. Os valores aqui, ó, 50, 150, 120, 210, 20, 15, 90. Professor, mas você não colocou o R e o S na frente. Pessoal, lembram que a gente vai selecioná-los, ó, selecionei, e a gente vai vir aqui nessa opção aqui, onde tem geral aqui, ó, nós vamos clicar nessa flechinha para baixo, vamos colocar como moeda, olha aqui, ó. Meu Deus, professor, eu coloquei como moeda e olha o que aconteceu, pessoal. Olha aqui o que aconteceu, ó. Alguns números ficaram assim, ó, um monte de jogo da velha. E agora? Isso que tá tudo errado, eu vou ter que fazer minha tabela de novo. Calma, pessoal. Isso daqui acontece quando a nossa tabela ela é muito pequena, tá? Então, se a tabelinha de vocês for muito pequena, vai acontecer isso daqui, beleza? Então, nesse caso, você pode vir aqui em cima, tá? A tabela não, desculpa, a célula. Então, você pode vir aqui em cima e aumentar o tamanho. Beleza? Você vem ali em cima e aumenta o tamanho da sua célula, tá bom? Eu vou colocar a minha aqui no meio para ficar melhor. Tá? Você pode vir ali em cima e aumentar o tamanho da sua célula, que vai ficar show de bola. Aí negrita, o nome o valor aqui que os clientes devem para nós.
na tabelinha, né? Fica bonita. O valor que o cliente dá para nós, eu vou colocar em vermelho, né? Então, aqui os valores, aqui eu vou colocar aqui embaixo. Valor recebido. 2 pontos. Agora nós vamos fazer um controlezinho de caixa, pessoal. Então aqui, ó, são os nossos clientes, tá? E aqui são o valor que eles devem para nossa loja, tá? Imagina então que nós temos uma loja, vamos ver esses valores aqui, pode ser o quê? Uma loja de roupa. Então imagina que nós temos uma loja de roupas, tá? Esses daqui são os valores que os clientes devem para nós e aqui são os nossos clientes. Nós queremos fazer um controlezinho de caixa para saber quanto já entrou para nós e quanto que eles ainda nos devem. Como que nós vamos fazer esse controlezinho de estoque aí, tá? Então vai ser o seguinte, ó. Nós vamos vir novamente aqui em cima em fórmulas, tá? Nós vamos vir em fórmulas, tá? A gente vai utilizar bastante agora para frente essa guia, tá? Nós vamos vir aqui em fórmulas e nós vamos procurar esse aqui, ó, esse livrinho aqui, ó, verde, matemática e trigonometria. Beleza? E aqui dentro nós vamos procurar a fórmula somar-se. Meu Deus, que nome é esse, professor? Calma aí, vamos achar aqui, eu já mostro. Isso aqui, ó. Essa formulazinha aqui, ó. Somar-se. Com SE, tá, pessoal? No final. Tem outra que são somar-ses, mas não é essa, tá? Não é essa daqui, ó. É essa aqui, ó. Deixa eu até circular ela aqui com um quadradinho aqui para não ter erro, ó. Tá, é essa dali que a gente vai usar. Somar-se. Tá bom? Essa fórmula aí. Deixa eu voltar aqui para a minha de novo aqui. Vou clicar nela. Lembrando, pessoal, que para vocês clicarem nela, vocês deixam selecionada a célula, selecionada essa célula aqui, ó, reto com o valor recebido e embaixo de situação, tá? Deixa uma em branco aqui embaixo, beleza? Para dar certinho ali para nós. Essa cadeira aqui não é confortável. Então, aqui, ó, onde que vai ser o nosso intervalo, pessoal? O que vai ser o intervalo? O intervalo, pessoal, é aonde vai ficar o nosso critério, se a pessoa pagou ou não pagou, tá? Então, nosso intervalo vai ser de situação, tá? Até reto com 90, ó, reto com 50, até reto com o 90, beleza? Então, aqui, ó, essas células em branco aqui. Tá bom, pessoal? Essas daqui que vão ser nosso intervalo, que é o que ele pede aqui primeiro. Vamos clicar no de baixo. O critério, ele pede o critério para nós ainda. Agora, o que poderia ser o nosso critério, pessoal? Se a pessoa chegou e pagou, o que você vai escrever lá no teu sistema? O que você vai colocar lá? Tá? Se a pessoa chegou e te pagou, o que você vai colocar lá? Pago, recebido, ok, PG, o que você vai colocar lá? Então, isso vou deixar a critério de vocês, beleza? Então, o que vocês quiserem colocar lá. O meu eu vou colocar aqui, deixa eu ver, ok. Não, vou colocar pago. Tá? Vou colocar pago. Esse vai ser o meu critério de venda. Quando a pessoa me pagar, eu escrevo pago ali. Beleza? E o intervalo de soma são os valores, tá? Ele vai precisar somar os valores. Então, aqui o intervalo de soma do 50 ao 90. Beleza. Dou um ok. Tá? Entenderam, pessoal? A situação... Tá? O intervalo é a situação, onde está em branco. O critério você escolhe e o lado de soma são os valores. Dou um ok. Poxa, professor, mas deu 0. Deixa eu arrumar aqui no meio para vocês verem. Aqui, poxa, professor, mas deu 0. Fiz todo esse cálculo aí, fiz toda essa fórmula e deu 0. Poxa, né? Fazer tudo isso daí para dar 0, daí não adianta, né? Fazer tudo isso daí para mim fazer e daí vai dar 0. Não quero. Pessoal, então é o seguinte, como é que vocês vão fazer esse cálculo aí? Agora, vocês lembram que nós colocamos um critério lá, né? Por que está 0? Porque até agora ninguém pagou, pessoal. Olha aqui, ó, ninguém pagou. A situação aqui está todo mundo devendo, tá? Então, se, por exemplo, o Antônio chega aqui e paga, então eu vou escrever lá, ó, que está pago.
tá? Olha lá, ó, agora eu recebi, ó, beleza? Daí chega o Roberto e paga. Olha lá, ó, R$ 165 eu tenho em caixa, beleza? Opa, me confundi, o Roberto não pagou não, vou excluir. Ah, então você tem 150 em caixa. Pessoal, isso aqui é um controlezinho de caixa. Aonde você colocar o teu PG ou pago ou ok, ele vai somar para você e automaticamente, tá? A pessoa vai ser, vai ficar ali com ok, né? Com pago e automaticamente vai fazer um controle de caixa, um valor ali que você vai ter no caixa, tá? Vocês estão com alguma dúvida? O Otávio tá conseguindo aí, tranquilo? Tá conseguindo entender? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade aí, tá? Vocês me perguntem, tá, pessoal? Vocês... Deixa eu ver aqui. Beleza, então, tá tranquilo? Beleza. Não é um conteúdo difícil, pessoal. Não é um conteúdo difícil. O Excel, ele é muito bacana, ele é muito fácil de mexer, tá? Muito simples. O que a gente precisa do Excel é atenção. Beleza, pessoal? O que a gente precisa é atenção. Quando a gente vai usar uma fórmula, quando a gente vai usar outra, tá? O que a gente quer fazer, beleza? O que o Excel requer de nós é atenção, beleza? Então, o que ele quer de nós é atenção. Pessoal, então agora nós vamos aqui na página 141, tá? Aqui o nosso aqui já tá ok. Se eu colocar aqui que outra pessoa pagou aqui, ó, ele vai somando, tá? Agora esse aqui tá tudo certo. Vou fazer a planilha 3 aqui, para ficar mais simples, a gente vai dividindo, né? Não fica tudo junto, ó. Planilha 1 tem aqui o começo, planilha 2 isso daqui agora, e planilha 3 a gente vai iniciar agora. Pessoal, só para a gente finalizar, ok? Para a gente finalizar esse conteúdo aqui. Tá? Daí a gente vai finalizar aqui e eu vou passar vocês a fazer as atividades, tá? Nós temos na página, se vocês já quiserem ir olhando, 143, tem umas atividades para fazer ali, 144, 145, tá? São só 3, é pouquinho, só a 1, a 2, tá? E a 3, não é muita coisa não. Beleza, pessoal? Então, essas aqui são as atividades que vocês vão fazer. Só vou explicar mais uma partezinha do conteúdo ali e vocês já podem iniciar as atividades. Pessoal, vocês lembram quando a gente faz as atividades no Excel? Tá? A gente faz os cálculos no Excel e a gente não precisa fazer a tabela toda lá, a gente faz o primeiro cálculo, clica, puxa e dá o resultado. Quer ver? Ó, vamos relembrar alguma coisa aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Daqui a gente pode colocar aqui para não ficar tanto 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pessoal, vocês lembram que se a gente fizesse, ó, vamos aumentar isso daqui, ó. Pessoal, vocês lembram que se a gente fizesse os cálculos assim, ó, colocasse lá igual 10 mais 11 e desse o Enter, né, dava o resultado, né? E a gente fosse aqui, ó, nesse quadradinho aqui no cantinho, olha aqui, ó. Quero ver se vocês lembram disso. Se a gente fosse aqui, ó, e puxasse, ele dava todo o resultado. Vocês lembram disso? Ó, vem aqui, ó, cruzinha pretinha apareceu, clico, puxo, dá todo o resultado. Certo? Me deu todo o resultado. Isso daqui, pessoal, que nós chamamos aqui isso daqui é de referência relativa. O que é uma referência relativa? Está aí na página 141. É quando o Excel ele faz cálculos em linha. Olha aqui, ó, esse aqui ele fez o cálculo aqui, nessa linha. Ó, esse aqui, ó, ele fez o cálculo nessa linha, tá? Ó, cálculo nessa linha. Tá, pessoal? Ó, tudo ele fez o cálculo em linha, beleza? Isso é uma referência relativa. Tá? Isso é uma referência relativa. Só que tem casos que ela mais nos atrapalha, tá? Tem casos que ela mais nos atrapalha do que ajuda. Como assim, professor? Mas não é muito mais fácil usar aquilo ali? Vou dar um exemplo de quando você não usa aquilo ali, tá? Vou fazer essa tabelinha aqui da página 141, a última tabelinha ali, ó. Importação
2011, ó. Vou selecionar aqui, vou mesclar essa célula. Tá? Importação 2011, janeiro, fevereiro, março, abril. Tá? Então, aqui eu tenho aqui as importações. Beleza? Aqui os valores, aqui, ó, 25. Lembra que a gente não coloca cifrão. 40, 50 e 10. Aqui em cima tem um sinalzinho do real, 2,75. Cuidem para não ficar nessa linha aqui, tá? Para não dar problema aqui, tá? Porque aqui vai acontecer cálculos. Como que eu coloco em dólar? Como que eu faço para colocar esses valores aqui em dólar como está aqui no livro? Então, você vai selecioná-los. Agora, você vai vir nessa... Esse quadradinho azulzinho aqui com umas moedinhas, olha aqui, ó. Tá? Você vai vir nele aqui. Vai ter uma flechinha aqui, ó. Tá? Para baixo. Você vai clicar nela. E aqui tem português Brasil, né? Inglês Estados Unidos, euro 1, 2, 3. Por que euro 1, 2, 3? Porque tem vários países também, tá? Então, inglês Estados Unidos aqui, clicamos porque é dólar. Ok? 2,75 podemos usar por aqui, ó. Português. Beleza, show de bola. Então, tá lá na dólar, ok? E aqui colocamos em real. 100%? Tá, aqui até tem mais uma opção aqui que tem que escrever aqui, né? Valor em RS. Beleza, pessoal. Então, esse aqui é o nosso cálculo, tá? A gente vai colocar aqui o valor dólar em RS. Opa. Vou mesclar aqui. Ninguém tá comendo papá. Ninguém tá comendo papá. Aqui, ó. O valor do dólar aqui, pessoal. Olha aqui. Estão vendo ou não? Olha tá, aqui. o valor do dólar aqui, ó, ele está 2,75, tá? A gente sabe que isso aqui é só um valor irrisório, tá, pessoal? O dólar está a R$5 e pouco, né? Beleza? Então, a gente quer saber quanto que dá 25 dólares transformado em real. 25 dólares dá quantos reais? É esse cálculo que a gente quer saber. Vamos massagear, mãe. Massagear, mãe. Daí ela vai fácil, né? Fazer uma conta de transformação de dólar para real é fazer vezes. Se fosse de real para o dólar, divisão, né? Bem simples, cálculo básico aí. Então, vamos fazer aqui igual 25, né, dólar, vezes 2,75. Então, 25 dólares dá R$ 68,75. Beleza, pessoal? Então, 25 dólares dá R$ 68,75. Então, vamos colocar isso aqui também, para entender melhor. Tá? Então, dá isso daqui, tá? Então, professor, mas agora dá para clicar, puxar e dar o resultado de tudo. Não preciso fazer de uma por uma mesmo. Eu tenho essa opção aqui que eu aprendi. Como certo? Clico, puxo. Poxa, professor, mas deu tudo zero? Então, 40 dólares dá R$0? 50 dólares dá R$0? Como é isso? Como que funciona isso aí? Pessoal, o dólar, tá? Na primeira linha ali, a gente fez normal. Porém, aqui, as outras linhas, olha aqui, ó. Essa daqui, olha. Então, aqui, em verdinho, ó, fez o cálculo correto. Olha aqui, ó. Essa daqui já desceu, olha aqui, ó. Olha o que ele pegou aqui, ó. 40 vezes 0 é 0. 50. Pode fazer massagem também. 50 vezes 0, 0. 10 vezes 0, 0. Beleza, pessoal? Então, como eu falei antes, o Excel, ele trabalha em linha. Tá? Isso se chama referência relativa. Como que o Excel trabalha? Ele faz esse cálculo, ele desce para a próxima linha. Faz outro cálculo, desce para a próxima linha. Faz o outro, desce. Faz o outro, desce. Tá? E assim ele vai descendo, tá bom? Então, aqui, como ele desceu e era um cálculo de vezes, qualquer coisa vezes 0 é 0, né? Qualquer coisa vezes 0 é 0. Beleza? Olha aqui, ó. Vezes 0 é 0. Tá? Se eu pegar 1 milhão vezes 0, tá? É 0. Então, faz cálculo com vezes 0. Tá? Se
Se eu tiver 1 milhão de vezes 0, eu vou ter 0. Não tem? Cálculo. Beleza? Como é que eu vou fazer, professor? Como é que a gente faz, então, esse cálculo? Eu quero fazer esse cálculo aí. Como é que eu vou fazer? Vou ter que ficar fazendo de 1 por 1? Eu vou fazer na calculadora, que é mais fácil. Não. Nós temos uma outra opção que se chama referência absoluta. Vamos virar a folha aí, página 142? Vamos lá na 142? Nós temos uma opção que se chama referência absoluta. Como é que ela funciona, pessoal? Olha aqui, ó. Vou aqui no 68,75, que foi o primeiro cálculo que eu fiz. Vou dar 2 cliques em cima dele, ó. Para ele me mostrar aqui as células, tá? Olha lá. 2 cliques rápidos. Beleza? E agora eu tenho uma missão. Eu tenho que descobrir, tá? Deixa eu selecionar aqui para vocês verem. Aonde está 2,75? O 2,75 está onde? Bom, aqui, olha, eu vou olhar. Ele está na coluna letra G, tá? Então, ele está na coluna letra G e na linha, vamos ver aqui, na linha número 3. Olha aqui, ó. Coluna letra G, linha número 3, tá bom? A minha linha ficou meio torta aqui, para vocês entenderem. Coluna G, linha número 3. Aonde que está o G3? Está aqui, ó. G3. Estão vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. G3. Tá bom? Então, minha coluna tá, meu 2,75 está na célula G3. Então, eu encontrei aqui que o 2,75 está no G e na linha número 3. Beleza? Encontrando isso, o que eu vou fazer? Antes da letra que representa a coluna, eu vou colocar um cifrão do real, ó. A letra que representa a coluna é o G. Então, eu vou vir antes do G, ó. Tá vendo onde que tá piscando o cursorzinho do mouse ali, ó? Então, aqui, ó, antes da letra G, bem aqui, ó, antes dela, tá? Eu vou colocar um cifrão do real. Onde que é o cifrão do real, professor? Vamos mostrar. O cifrão do real é Shift número, cadê aqui? Número 4. Shift número 4. Segura o Shift, só não quebra o teclado, aperta o número 4. Beleza? Então, vamos ver se funciona? Shift número 4. Coloquei o cifrão do real ali. Agora, antes da minha letra, eu já coloquei, antes que representa a coluna. Agora, antes do número que representa a linha, eu também vou colocar o cifrão do real. Quer ver? Olha lá. Bem aqui vai ser agora. Vai ser bem aqui o cifrão do real, entre a letra G e o número 3, tá? Ó, bem aqui. Também vou colocar o cifrão do real. Ó. Shift número 4. Beleza? E vou dar um Enter. Não mudou nada na minha conta, não mudou nada no meu cálculo. Porém, agora, se eu vier aqui no cantinho puxar, eu tenho um resultado. Por quê? Isso se chama referência absoluta. Tá? Referência absoluta, ela trava, beleza? Ela trava uma célula e você vai trabalhar só em cima daquela célula. Isso se chama referência absoluta. Beleza, pessoal? Então, a referência absoluta trava uma célula e você consegue fazer todo o cálculo em cima somente daquela célula. Enquanto, olha aqui, ó, antes ele descia, ó. Quer ver, ó? Agora ele tá aqui, vou dar um Enter. Ó, tá aqui, ó, não tá descendo, ó. Lembra que antes o verdinho descia? Tá aqui, olha aqui, tudo ali, tudo ali. Beleza? Então, isso é uma referência absoluta, pessoal. Então, vocês vão estar utilizando bastante isso daí também para fazer cálculos, tá? Você pode fazer um cálculo lá, por exemplo, comissão. Imagina que você é dona de uma loja, você paga 10% de comissão para as vendedoras, né? Daí aqui tem as vendedoras, né? Não vou colocar nome de vendedora nem nada aqui, mas uma vendedora vendeu para R$200, a outra vendeu 300, a outra vendeu 150, a outra vendeu 170. Então, você quer fazer 200 vezes 10%. Né? Então, essa daqui ganhou R$20. As outras não vão ganhar nada? Poxa. Então, o que você vai fazer? Mesma coisa. Dá 2 cliques. Olha aqui, ó. Descobre onde está, ó. Descobre onde está o 10%. 10% está... Opa! 10% está
no J. Quer que quiser, né? Opa, não é aqui. Está no J e está número 5. No J5. Tá? Então, coloca o cifrão do real antes do J. Cadê? Aqui não tá o E bico, antes só o do pano. número 5, eu coloco outro cifrão do real. Sujo ainda, que joga Beleza? no piso. Não mudou nada, porém agora está Vamos atrás fixada. do bico. Quer mais Olha aí, ó. passar? Então, isso daqui que as vendedoras vão ganhar. Beleza? Então, você pode usar para várias coisas, pessoal, tá? Eu já vi, eu falei a respeito aqui da questão aqui do cálculo de porcentagem de valor, porque eu lembro que eu ajudei uma vez um rapaz ali que tem uma loja e ele estava fazendo o cálculo de comissão, né? Daí eu acabei falando para ele, olha, faz no Excel, que é bem mais simples, você só joga o valor, já deixa uma planilha pronta, né? Depois você só vai alterando os valores que já vai te dando resultado. E ele usa até hoje, pessoal. Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo, tá? E são muito úteis, beleza? Vocês vão usar bastante isso daí, tá? Se vocês querem trabalhar numa área administrativa, ou querem trabalhar numa parte de contabilidade, isso aqui é bem útil, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa assim que vocês vão usar bastante, principalmente na parte administrativa. Se tiver controle de caixa, controle de estoque, vocês já saem na frente de outras pessoas por saberem trabalhar com o Excel. Pessoal, então a parte das explicações era basicamente isso, ok? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar ali pelo WhatsApp, tá? Podem me questionar ali que eu vou estar auxiliando vocês, beleza? Eu vou ficar aqui na escola até às 9 horas, tá? Que seria o horário da aula de vocês, beleza? Se tiver alguma dúvida, perguntem, tá? Que eu vou auxiliando vocês. Agora, o que eu quero de vocês? Quero que vocês façam a atividade de número 1, a número 2 e a número 3. São 3 atividades que vocês vão fazer aí, beleza, pessoal? Daí, o que vai acontecer? Na próxima aula, eu vou corrigir essas atividades, a gente vai corrigir junto aqui, tá? Vou montar, eu também vou fazer elas aqui, vou montar elas. E daí, na próxima aula, a gente faz a correção delas juntas. Caso você aí na sua casa tenha entendido de uma maneira talvez errada ou não conseguiu entender alguma das questões, a gente vai corrigir aqui junto e vocês vão poder fazer a correção de vocês também. Beleza, pessoal? Então, se não ficou dúvida nenhuma, se não ficou nenhuma dificuldade, tá? Também eu não vou ficar, já faz uma hora que eu tô falando, né? Então, se eu ficar só falando aqui, daqui a pouco confundo mais ainda vocês vão ficar com mais dúvida ainda, tá? Porque cansa, né? Fica cansativa a aula só falando, fica muito cansativo, fica desgastante, né? Então não fica legal a aula se eu ficar só falando e vocês só ouvindo, né? Então não fica bacana. Porém, então, eu preciso que vocês façam essas atividades, tá? Como eu falei no comecinho lá da aula, tá, pessoal? As aulas de informática, a parte prática e a parte teórica, elas são juntas, tá? Então, eu preciso que vocês façam as atividades e me mande uma fotinha da atividade pronta, alguma coisa assim, para mim poder contabilizar, tá? A presença de vocês da parte prática, beleza? Que a gente quer saber se vocês estão realmente fazendo as atividades, tá bom, pessoal? Então, façam e me mandem uma fotinha da atividade pronta. Professor, eu não tenho computador em casa. Pessoal, se você não tem computador em casa, você está convidado a vir a atividade, beleza? Você pode vir no mesmo dia do curso, se você quiser. Hoje é segunda-feira. Se você quiser, você pode vir aqui na segunda-feira e fazer a sua atividade enquanto eu estou aqui dando a aula, tá? Tem alguns alunos que estão fazendo isso. O que não pode acontecer é ter aglomeração, né? Então, sempre manda uma mensagem, tá? Para mim ou para o pessoal da secretaria, perguntando se você pode vir, ok? Para não acontecer de você vir e ter mais pessoas aqui, tá? Então, manda uma mensagem e venha fazer a sua atividade. O que eu não quero é que você deixe de fazer as atividades. Professor, eu tenho computador em casa. Ótimo, 100%, faz na sua casa. Professor, eu tenho computador em casa, porém meu computador, ele tá com um problema, ele não abre o Excel, ele não abre o Word, ele não abre o PowerPoint, ele não abre nada. Então, pessoal, fizemos o seguinte, pega o seu computador, tá? E traz aqui para mim. Ah, professor, é ruim de levar. Pessoal, pega só a CPU, só aquela caixa. Não precisa trazer tela, teclado, mouse, não precisa trazer nada. Traz só a CPU, tá? Traz aqui para mim que eu instalo para você. Ah, é notebook. Mais fácil ainda, né? Coloca embaixo do braço e traz, que daí eu instalo para vocês e vocês conseguem fazer na casa de vocês, aí no conforto de vocês, aí dá para fazer um chimarrão, um chá, pegar a coberta e fazer as atividades. Pessoal,
Forte abraço a todos vocês. Qualquer dúvida, me chame. Qualquer dificuldade que vocês tenham, não hesitem de me chamar no WhatsApp, que eu estou ali para ajudar vocês, tá? Como eu falei, precisar, vem até a escola, tá bom, pessoal? Então, qualquer coisa, estamos aí, pessoal. Forte abraço a todos vocês, tá? Façam as atividades, tá, pessoal? Agora seria o horário que a gente iria fazer as atividades, né? A gente sempre faz depois do intervalo ali. Então, agora seria o horário das nossas atividades, tá? Era as aulas então, se puderem, façam, já façam isso no tempinho e já me mandem, já fica livre o resto da semana dessas atividades aí. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos vocês e tchau, tchau, pessoal. Vou já encerrar.